Capítulo 17 de Apocalipse é a mulher vestida de escarlate. Cadê a igreja? Toma, reformado. Capítulo 18 de Apocalipse é as 4 vozes da queda de Babilônia. Cadê a igreja? A igreja aparece só no capítulo 19, mas nas bodas do Cordeiro. Olá, graça e paz. Então, meus amados, todo respeito, né, que eu tenho aí, vocês viram aí no vídeo, né, pastor Napoleão Falcão, com todo respeito que eu tenho ao pastor Napoleão Falcão, bacharel em teologia, né, é doutor, pastor Napoleão Falcão, referência, né, no Brasil aí, dá palestras no Brasil e no mundo, mas realmente, o que eu vejo aqui, né, eu sou pós-tribulacionista, eu não sou pré-tribulacionista. Então, como pós-tribulacionista, eu vou defender aqui a minha posição pós-tribulacionista, né, a maneira que eu entendo, a maneira que eu interpreto, à luz das Escrituras Sagradas, aqui o capítulo referente ao que o pastor Napoleão falou, capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 19, né? Porque nós sabemos que a maioria dos pastores teólogos tem opiniões diferentes, mesmo aqueles que são da mesma linha doutrinária, mesmo aqueles que, a linha doutrinária que eu falo, da mesma congregação, da mesma igreja, né? Mesmo esses, eles têm algumas questões diferentes sobre alguns pontos dos livros proféticos, como os livros de Daniel e os livros de Apocalipse. Então aqui eu vou pegar esse vídeo aí, até lá do irmão Gui Souza, né? Ali peguei do Kauai, que eu sigo ele lá. Então eu vi esse vídeo e já fazia tempo que eu queria fazer esse meu vídeo aqui no meu canal, o canal Sérgio Oliveira Temas Bíblicos, falando a respeito disso, que eu me preocupei muito. Por quê? Porque é muito sério, a igreja tem que entender com mais clareza essa questão do pré e do pós. Tudo bem, tem o pré, tem o pós, né? Algumas pessoas que é o pré, aquelas pessoas, aqueles irmãos, os cristãos que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E tem os pós-tribulacionistas. Quem são? São aqueles irmãos cristãos que acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Tá certo? Então eu sou pós-tribulacionista. Eu creio que a igreja ela será arrebatada depois da grande tribulação, ou mesmo no final da grande tribulação. Então, meus amados, eu fui fazendo aqui esse vídeo para poder esclarecer o ponto de vista meu, que eu sou pós-tribulacionista. Talvez outro pós-tribulacionista tenha até um entendimento um pouco diferente do que eu vou falar agora. Vou explanar um pouco, né, para o vídeo não ficar muito longo, que eu vou explanar agora, mas é com base dentro das Escrituras, né, que nós, a maioria dos pós-tribulacionistas, cremos nessa verdade do pós-tribulacionista, sabendo que, sendo pré ou sendo pós, os dois têm que se preparar espiritualmente, né? Se preparar espiritualmente para a grandiosa volta de Jesus. Ou que Jesus leve a igreja antes ou depois, de qualquer forma tem que se preparar. Porém, o pós-tribulacionista, vejo que ele é mais preparado do que o pré-tribulacionista, porque o pós-tribulacionista ele tem um preparo melhor, visto que ele já se prepara para passar pela grande tribulação. É claro que vai ter alguns da igreja que vão morrer antes, né? Não passarão pela grande tribulação, né? Vai ser... Quem são aqueles que passarão? Aqueles chamados da última geração. A igreja da última geração é essa, os remanescentes fiéis, que Apocalipse fala, esses passarão pela grande tribulação. Não sei se vai dar tempo eu passar, ou os nossos filhos passar, mas eu sei o seguinte, que os que passarem serão chamados de a igreja da última geração. Então foi falado aí no vídeo sobre o capítulo 17 do Apocalipse, né? Perguntou, cadê a igreja? Ele pergunta aí, mas a igreja, pastor, ela permanece até o fim. A igreja ela está, apenas o Apocalipse capítulo 17, a gente vê aqui, ele está falando da descrição da grande meretriz, ou seja, ele está falando da igreja que foi paganizada, a igreja que se apostatou da fé. Ou mesmo também é uma relação, uma metáfora daqueles que não têm fé em Deus, ou daqueles povos pagãos que também não se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, são pessoas cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro para a sua salvação, chamados também de apóstatas ou apostatas. Por quê? Porque se desviaram da fé, ou mesmo andaram por um tempo e se afastaram do verdadeiro caminho. Então você vê aqui que a Bíblia faz a descrição de duas igrejas, uma igreja virtuosa e uma igreja meretriz, uma igreja prostituta. E aqui, com relação, quando ele fala no capítulo 17 da grande meretriz, a igreja prostituta, a gente vê aqui no verso 5 que diz,
Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então é relacionado, né, com, essa parte aqui com uma determinada igreja, né? Ou seja, muitas bases teológicas relacionam esse entendimento aqui com a igreja de Roma, a igreja romana, tá certo? Que justamente quando começou e foi se paganizando, precisou alguém sair de lá, que foi justamente, nós sabemos, foi Martinho Lutero, para fazer uma reforma, né? Para fazer uma reforma. Então, por isso que nasceu o protestantismo. Então você vê aqui, mas eu particularmente relaciono essa parte aqui com todo tipo de apostasia, seja ela saída de uma determinada igreja, né, cristã, ou apenas pela fé, porque tem pessoas que daquela época para cá que tinham uma verdadeira fé, porém elas ainda se congregavam como hoje nós nos congregamos, a história nos diz isso, mas que depois de um tempo também, por influência ou porque perderam a sua fé, não deixaram de seguir o verdadeiro caminho, porque você sabe que o Senhor Jesus é chamado no começo de os seguidores do caminho, mesmo na época dos apóstolos, chamado de os seguidores do caminho, e depois na Antioquia eles foram chamados de cristãos. Então aqui, todo aquele que se apostata da fé é chamado de Babilônia. E Babilônia também quer dizer o quê? Portal, né? Lá naquela época de Babel, né? A Torre de Babel, que surgiu esse termo Babilônia, para que a gente possamos entender que é uma grande confusão, né? Houve uma grande confusão de língua naquele tempo. Hoje há uma grande confusão de interpretação, de doutrina, né? Apesar de sermos cristãos, mas existem várias questões doutrinárias, várias igrejas, sai de um ministério, às vezes sai outra igreja, e dali se formula uma doutrina, às vezes por causa de doutrina, se formula, faz outra igreja, e isso tudo é como se fosse uma grande Babilônia, infelizmente. Por quê? Porque um entende do jeito, outro entende do outro, um pastor, um teólogo estuda, já entende aquela... E mais as partes proféticas, né, do livro de Daniel e Apocalipse, dos outros livros proféticos. Então a gente entende aqui que existe várias interpretações, fazendo assim uma Babilônia, uma grande confusão, porque um entende do jeito, outro entende do outro, mas o que a Bíblia diz que nós devemos dar ouvido? Dar ouvido à voz do Espírito Santo. Então devemos dar ouvido à voz do Espírito Santo para entender essa verdade. Então por isso que as pessoas às vezes se confundem. Então por isso que diz, depois ele vai dizer lá no capítulo 18, o que ele falou, caiu a grande Babilônia. Mas aqui diz, você veja aqui também, no verso 15, aliás, no verso 14, pelejaram eles contra o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Venceram também os chamados eleitos e fiéis que se achavam com ele. Então você vê que a igreja está aqui. A Bíblia diz que o Cordeiro peleja. Lá em Daniel capítulo 12 é dito que se levanta Miguel pelos filhos do teu povo na grande tribulação. Então você veja lá depois. E aqui diz, verso 14, que venceram também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está sentada são povo, multidões, nações e línguas. Então você veja que essa apostasia ela está no meio dos povos do mundo todo, porque água quer dizer povos, quer dizer multidão, tá certo? Então ali é dito aqui que os fiéis, os eleitos também está, a igreja virgem, a igreja virtuosa que não se contaminou, não se prostituiu com os reis da terra, não se prostituiu com a idolatria, ela continua no mundo, ela continua na terra, não saiu. A igreja está aqui, pastor. Aqui o verso aqui dizendo, e está aqui, se você ler todo o contexto, você verá que existe uma luta. Assim como diz lá em Gênesis capítulo 3,15, que diz, fala de um descendente da mulher e um descendente da serpente. Você vê que essa luta ela começa lá em Gênesis 3,15 até o final dos tempos lá em Apocalipse. Então o que acontece aqui? São duas igrejas na terra. Então você vê aqui claramente que a igreja permanece na terra. Outra parte aqui que ele fala também, para o vídeo não ficar muito extenso, né? Não dá para a gente fazer uma descrição completa. No capítulo 18, né? Falando do anúncio da queda de Babilônia, também da mesma forma, agora ela vai ser abatida. Como é que ela vai ser abatida? Através do conhecimento da verdade e do Espírito de Deus. Porque a igreja fiel, ela tem o Espírito Santo de Deus, que é o nosso selo. Você vê que na parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Quem são aquelas prudentes? Aquelas que guardaram o azeite, aquelas que mantiveram a unção espiritual, a unção do Espírito em seus corações, na sua mente, fazendo assim uma verdadeira adoração. Quem são aquelas loucas? Aquelas que deixaram a unção espiritual.
né, se contaminaram, foram aos reis da terra, se prostituíram com outros deuses, então perderam a unção. Quando o Senhor veio, né, e fechou a porta, que elas bateram na porta novamente, a porta estava fechada para não abrir mais, né, porque só o Senhor é Ele que abre, né, só Ele que pode abrir, só Ele que pode fechar. Só Ele que pode fechar e só Ele que pode abrir. Então você veja que a igreja ela dá a continuação sempre, porque são duas igrejas, o joio e o trigo, né, o trigo e o joio, a luz e as trevas, então vai até a volta de Jesus. Então você veja aqui, ó, no verso 18, né, ó, capítulo 18, no verso 4, ele diz, ó, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Aí ele diz, ó, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Então você vê que o povo de Deus, a igreja eleita, os fiéis, do qual fala o capítulo 17 também, eles escutam a voz do Espírito. Quando diz, ó, sai dela, povo meu. Como é que você vai sair daqui? Sair da Babilônia, sair da confusão, sair da interpretação errada, sair da idolatria, principalmente. Então, quando você sai da idolatria, sai da confusão e dá ouvir a voz do Espírito, você está no caminho certo. Ou seja, você está seguindo o caminho certo da verdade. Então, a igreja ela permanece até o final. A igreja está aqui no capítulo 18 também, ela segue até a volta de Jesus. Aí você vê que eles clamam por vingança, né? Aquelas pessoas que morreram, aquelas pessoas que foram martirizadas em países que há muita perseguição, né? Como a China, como em outros países, que há muita perseguição aos cristãos. Então o que acontece? Pessoas são martirizadas, pessoas são perseguidas e até mortas. E a palavra de Deus diz aqui que eles clamam por vingança, né? Aí o Senhor diz, não tardará a minha vingança. Então no capítulo 18, ele mostra aqui, já começando a acontecer a vingança do Senhor, quando começa a cair os flagelos, que são as 7 pragas, né, do Apocalipse, onde começa a cair os flagelos. Aí ele diz aqui, ó, no verso 10, ó, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, diz, ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Então chegará o juízo, assim como chegou para Sodoma e Gomorra. Então você vê que a Babilônia Antiga era uma cidade que cultuava vários deuses, né? Em cada esquina existia um culto a um deus. Existia o quê? Existia ali uma imagem e se cultuava um tipo de deus, se cultuava planetas, se cultuava até animais. Tá certo? Mas principalmente planetas. O grande deus babilônico, chamado Deus Marduk, tá certo? Era o grande deus adorado na Babilônia. Hoje em dia, né, há religiões que se adoram planetas, se adora Júpiter, adoradores do Sol, tá certo? Então, nós temos que ver isso aí. Mas o povo fiel permanece adorando o único Deus vivo. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui, ó, no verso 16, né, ó, dizendo, ai, ai, da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Por quê? Porque era uma igreja rica. Ela tinha dinheiro, tinha posição, mas não tinha o Espírito Santo de Deus. Então você vê que essa igreja aqui, a igreja paganizou, a igreja ela foi atrás da idolatria, ela foi pelo ouro, ela foi pela riqueza, e aí ela perdeu a salvação, porque o nome dela não foi escrito no livro da vida do Cordeiro, tá certo? Então aqui, mas a igreja fiel, ela permanece, a igreja fiel, ela está protegida pelo Espírito Santo de Deus. Você veja que lá em Efésios diz que nós temos um selo, que é o nosso selo, o selo da igreja verdadeira, é o Espírito Santo de Deus. Assim como o Senhor, ele protegeu, através do seu selo, do seu sinal, lá no Egito, o povo de Deus, o povo de Israel, através do sangue do Cordeiro nas ombreiras da porta, da mesma forma também, quando começar a cair as pragas, né, as 7 pragas, Deus protegerá a sua igreja, porque através do selamento espiritual, nós temos o selo. Lá em Efésios fala do selo do Deus vivo. A Bíblia diz aqui, ó, no verso 18, ó, no capítulo 18, né? Ele diz, ó, verso 20, exultai sobre ela os céus e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Amém? Então você vê que aí o povo de Deus exulta, tanto aqueles que morreram como aqueles que estão vivos ainda na terra. Eles estão exultando, porque veio a vingança do Senhor através dos flagelos, porque só pega os flagelos aí naqueles que não são selados. A igreja está selada, a igreja está protegida. Porque muitos pensam que quando o Senhor diz que vai livrar da tribulação daqueles dias, aí muitos pensam que Deus, o livramento é arrebatar logo. Não, só arrebata, meus amados, na volta de Jesus. Só arrebata quando todas as profecias se cumprirem, o último anticristo se manifestar,
Aí o Senhor, aqui no capítulo 19, como ele fala também, né, ó, capítulo 19, a igreja nas bodas, no capítulo 19, que é a volta de Jesus. Mas a igreja continua na terra, a igreja continua no seu curso. A última geração, ela continua. Aqueles que morreram são mártires, aqueles que morreram estão guardados no Senhor para serem ressuscitados primeiro como primícias. Mas aqueles que estão vivos, tem uns que não passarão pela morte até que o Senhor venha. Amém? Então você vê que ele diz aqui, ó, estou explicando um pouco rápido para o vídeo não ficar muito extenso. Mas aqui no meu canal, eu tenho os meus vídeos também que falam desse assunto lá, aqui no meu canal do Apocalipse, tá bom? Canal Sérgio Oliveira tem umas bíblias, depois você veja aí. Então aqui já passando para o verso 19, diz que há júbilo no céu, porque o Senhor já está vindo buscar a sua igreja, já está vindo arrebatar a sua igreja. Aí ele diz, ó, no verso 9 aqui, né, ó, capítulo 19, verso 9, ó. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então você vê que são as bodas, é o casamento do noivo da igreja, daquela metáfora, né, daquela parábola das 10 virgens, né, as cinco prudentes que entraram se casarão com o noivo. Simboliza quem? A igreja fiel, a igreja verdadeira que ficou até o fim. Por isso que o anjo pergunta, né? O anjo pergunta a João, né? Quem são esses de onde vieram? São estes os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras no sangue de cordeiro e são dignos de andar com ele de dia e de noite. Então a Bíblia diz aqui, ó, no capítulo 19 novamente, né? Aí aqui já fala de uma das partes da volta de Jesus, né? Porque a volta de Jesus, ela fala lá em Mateus capítulo 24, 25, fala 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? E fala aqui capítulo 19 e em outras partes também. Eu citei só algumas partes mais que a cristandade fala sobre a volta de Jesus. Então ele diz aqui, ó, pra gente ver que é o próprio Senhor Jesus voltando, ó. Verso 13, né, ó. Ele está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus, né? Do mesmo jeito que João fala lá que ele é o Verbo de Deus. Aí aqui também, ó, no verso 15 diz, sai da sua boca uma espada afiada para com ele ferir as nações e ele mesmo a regerá com cetro de ferro pessoalmente pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui já é outro assunto também. O que é pisar o lagar? É justamente a destruição dos ímpios. É a ira do Deus vivo. Por intermédio do próprio Senhor Jesus que vem e ele próprio pisa o lagar, que significa o que? A destruição dos ímpios. Esse aí é outro assunto, depois a gente fala mais na frente. Mas o importante é que ele vê aqui, ele diz no verso 16, ó, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém? Glória a Deus. Então você vê que a própria volta do Senhor Jesus, quando ele vem, lá em Apocalipse capítulo 24 e também o 25, há as partes lá que ele fala, né? Que ele estará nos céus e mandará os seus anjos aos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, a buscar os seus escolhidos. O apóstolo Paulo também teve na visão que o Senhor Jesus Cristo virá, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente arrebatados com eles nas nuvens, e para sempre estaremos com o Senhor. E aí terá o que? As bodas do Cordeiro. Aí sim que vai ter as bodas do Cordeiro. Quando chega aqui também, no capítulo 21, aí ele fala, né, da condenação final dos ímpios, né, ó. Capítulo 19, verso 21. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então você vê que aqui ele fala, né, da morte dos ímpios, onde as aves se fartaram das suas carnes, e eles ficaram o quê? Mortos, porque saía a espada, a palavra que sai da boca daquele que estava sentado no cavalo branco. Amém? Então aqui você vê que a igreja está presente todo o tempo, porque são duas descendências, o joio e o trigo e o joio, a luz e as trevas. A igreja verdadeira, que é a virgem fiel, e a igreja meretriz prostituta, que é aquela que seguiu aos reis da terra, seguiu a deuses estranhos, seguiu a besta e o falso profeta. Aqui volte aí só para finalizar, no verso 20, ele diz, ó, aliás, verso 19, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, ou seja, o seu exército de anjos, e também com a igreja, né? Glória a Deus. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que os sinais feitos diante dela. Então você vê que o falso profeta e a besta, que é o poder, o falso profeta está junto com a besta. Então o falso profeta, ele é o quê? Ele é um apóstata, ele também estava se fazendo, o ministro da injustiça se fazendo, que estava com a igreja verdadeira, mas na verdade ele é o falso profeta que está juntamente com o anticristo. A Bíblia diz, ó, aí ele fala, né, ó,
seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre, né? Aqui ele fala só uma breve sequência de Apocalipse 20, porque no Apocalipse 20 é que ele vai falar realmente do lago de fogo e enxofre que são lançados a besta, o falso profeta, os ímpios, todos aqueles que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro serão lançados ali, que é a igreja infiel, a igreja prostituta, que se paganizou, seguiu a Satanás e seguiu o exército do mal para a destruição. Mas a igreja fiel, ela foi salva pelo aquele que estava sentado no cavalo branco, no seu manto, na sua costa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Então, meus amados, está aí, em nome de Jesus, glória a Deus. Nós estamos vendo aqui que a igreja, ela permanece durante toda a trajetória. Toda a trajetória a igreja permanece fiel a Deus, mesmo com tanta luta, com tanta batalha, na grande tribulação. Mas o apóstolo Paulo fala, quem nos separará do amor que está em Cristo Jesus? Será espada, será nudez, será perseguição? Nada nos separará desse grande amor. Amém, glória a Deus. Você possa ser edificado com essa palavra, com essa verdade. Estude a palavra, examine a Bíblia com mais frequência, oração, ouça a voz do Espírito Santo de Deus no seu coração. Amém? Então, graça e paz, sou o irmão Sérgio Oliveira, aqui no canal Sérgio Oliveira, temas bíblicos. Então é isso mesmo, meus amados. Não é querendo, apenas eu estou me defendendo, não é querendo ser melhor ou pior, não. Mas eu estou me defendendo que eu sou um pós-tribulacionista, e no vídeo está falando aí, né, pré ou pós, eu sou pós. E falando que ele falando que a igreja não está presente. Eu mostrando aqui na escritura que a igreja está presente sim, com todo respeito ao pastor aí, mas a igreja está presente, pastor. Então nós devemos entender que cada dia mais a igreja tem que se preparar. E Jesus Cristo disse, né? Quando viste todas essas coisas, levantai as mãos para o céu, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Glória a Deus. Fica na paz. Shalom.